Preciso te atualizar também sobre o Flamengo no topo de um ranking com clubes de maior faturamento em todo o planeta. As últimas do mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora de novidade no Flamengo. O rubro-negro é o único clube da América do Sul a figurar num ranking dos 30 clubes mais ricos do mundo. Esse estudo foi feito pela Deloitte e é intitulado Football Money League. Ele coloca pela primeira vez o Flamengo entre os clubes mais ricos do mundo desde 1997. O Flamengo surge exatamente na posição 30, com 198 milhões de euros. Importante contar que o líder desse ranking é o Real Madrid com 1 bilhão de euros. É o único clube a superar a marca de 1 bilhão. Manchester City na segunda colocação, 837 milhões de euros. PSG em terceiro, Manchester United em quarto. O Bayern de Munique é o quinto, o Barcelona é o sexto. Esse ranking é dominado basicamente por times da Inglaterra, mas conta com a participação de algumas outras superpotências do futebol europeu, entre elas o PSG, clubes da Alemanha e também da Itália. O Flamengo é o único a se meter nesse rol de gigantes. Importante contar que, para efeito de contabilidade, a Deloitte considera apenas receitas recorrentes, excluindo vendas de atletas. Então, o Flamengo consegue se colocar em 30º lugar com 198 milhões de euros de receita, mesmo excluindo vendas de jogadores. Dá para dizer que o Flamengo no futebol brasileiro deita e rola quando o assunto é finanças. Hora de falar sobre Vitão, que está forçando a saída do Internacional. O zagueiro quer jogar no Flamengo, tanto que nessa quarta-feira o pai dele e um dos seus empresários desembarcam em Porto Alegre com uma reunião marcada com dirigentes do Inter. A ideia é mostrar para o Colorado que não há mais intenção do atleta em permanecer por lá. O Flamengo já fez duas propostas para tentar levar o Vitão. A primeira delas, 6 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros com perdão de uma dívida que o Inter tem para com o Flamengo pelo Thiago Maia. A proposta foi recusada, o Inter pediu 14 milhões de euros. A contraproposta do Flamengo, 7 milhões de euros em dinheiro, mais 4 milhões do perdão da dívida, totalizando 11 milhões de euros. A tendência é que, se o Flamengo aumentar para algo na casa dos 12 milhões, esse negócio possa sair. Entre Vitão e Flamengo está tudo certo. Contrato de 5 anos, jogador que é adorado pelo José Botto, o novo diretor esportivo do Flamengo. Felipe Luiz também faz força para que esse negócio aconteça. Rubro-negro procura 2 zagueiros para repor as saídas do Davi Luiz, que se mudou para o Fortaleza, e também de Fabrício Bruno, vendido para o Cruzeiro. Importante contar que as negociações com o Danilo estão praticamente finalizadas. O Danilo encaminhou a rescisão do seu contrato com a Juventus e já deu a palavra de que fechará com o Flamengo o contrato de 2 anos. O Danilo é esperado até domingo no Rio de Janeiro, inclusive já tem um primeiro compromisso. Ele foi convidado para participar do aniversário do Alexandro, que é lateral esquerdo do Flamengo e um dos seus melhores, se não o melhor atleta com quem ele já conviveu no futebol. Os caras atuaram juntos no Santos, no Porto e na Juventus da Itália. O Alexandro, inclusive, fez enormes esforços para que o Danilo pudesse ser contratado. Com o Vitão e Danilo, o Flamengo encerraria a busca por zagueiros e depois partiria para outras alternativas e posições, entre elas a função de volante. Preciso te atualizar agora sobre Bruno Henrique, Atlético Mineiro e Flamengo. Que o BH interessa ao Galo não é novidade para ninguém. O fato de ser torcedor do Atlético também faz com que o torcedor do Galo sempre tenha mais esperança de um acordo. O que está rolando de fato? O Atlético sinalizou ao Denis Ricardo uma proposta de 3 anos, prorrogável por um quarto, com aumento salarial na comparação com os vencimentos do Bruno Henrique hoje no Fla. Bruno ganha na casa de 1,3 milhão de reais por mês. Mas não passou daí, porque antes de avançar com o Atlético, o Denis Ricardo foi confirmar com o pessoal do Flamengo se existia a chance de o negócio prosseguir, se prolongar. O pessoal do Flamengo descartou qualquer tipo de negócio. Eu já havia contado para vocês sobre o papo entre o José Botto e o Denis Ricardo. O novo diretor executivo de futebol do Flamengo disse que não há nenhuma chance de o Bruno Henrique ser vendido, a menos que surja uma proposta estratosférica. Difícil imaginar que o Galo possa gastar 10, 15, 20 milhões de euros no atleta de 34 anos de idade. Só para completar sobre Bruno Henrique, Flamengo e Galo. Por mais que o Atlético tenha avançado com o jogador, há a percepção no staff do atleta de que o Galo foi pouco corajoso, pouco assertivo nas tratativas com o Flamengo. Se quisesse de fato levar essa história adiante, Vitor e companhia deveriam ter procurado o Flamengo
com uma proposta generosa. E eu, se fosse torcedor do Galo, não teria muita esperança nos avanços em relação a esse negócio. Janela de transferências aqui no Brasil se encerra em 28 de fevereiro. Preciso falar agora sobre o Flamengo, que decidiu recorrer à FIFA contra 2 clubes portugueses. Negócios fechados na época de Rodolfo Landim, que não foram pagos por Leixões e Estrela Amadora. O Flamengo acabou por não reclamar e essas dívidas hoje se acumulam e chegam a um valor de 18 milhões e meio de reais. Perdão, eu ia falar 3 milhões de euros ou mais ou menos 18 milhões e meio de reais. O Leixões deve para o Flamengo pela compra do atacante Verton. Já o Estrela Amadora deve ao rubro-negro pelo Igor Jesus. O Rodolfo Landim vinha tentando um acordo sem procurar a justiça. Com o Mbappé a coisa mudou, ele deu alguns dias de prazo para que os clubes portugueses se manifestassem, não houve qualquer resposta. Diante desse cenário, o Flamengo já recorreu à FIFA nas últimas horas para fazer a cobrança dos 2 atletas. Só para completar o noticiário flamenguista, Danilo segue muito perto de virar reforço do Fla. Rescisão de contrato com a Juve está sendo finalizada. Assim que isso for concretizado, ele embarca para o Rio de Janeiro. Inclusive, é aguardado para a festa do Alexandro no domingo. Vai passar por exames médicos e assinar contrato de 2 temporadas com o rubro-negro. Com informações do Flamengo, é claro, que venceu no Campeonato Carioca, amassou o Bangu 5-0 e agora encerrou essa passagem da equipe alternativa nesse início de estadual 2025. Kleber dos Santos foi o treinador dessa equipe alternativa. Agora ele passa o bastão para Felipe Luiz, que vai assumir essa disputa do campeonato a partir de agora, pela 5ª rodada, diante do Volta Redonda, jogo que será no sábado, 4h30 da tarde, lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Mas, diante das demissões que a gente pôde acompanhar aí nas categorias de base do Flamengo, o Kleber dos Santos será mantido? Eu tenho informações sobre isso, a gente vai trazer no vídeo de agora. Tem também atualização sobre as dívidas do Leixões e Estrela Amadora. O Estrela Amadora contratou o Igor Jesus, o volante, não pagou o Flamengo e já vendeu o Igor Jesus para um clube da MLS e o Flamengo ainda não viu a cor do dinheiro. O que o Flamengo fez? Vou contar para vocês já, porque agora é oficial. A situação está na FIFA. E Cebolinha, que ficou no Brasil aqui enquanto a delegação estava fazendo pré-temporada nos Estados Unidos, tem chance de jogar no sábado contra o Volta Redonda? A gente vai falar sobre isso. E tem também um recadinho para a torcida do Internacional, hein? Fica ligado aí, porque eu vou mandar esse recado para vocês, torcedores colorados. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Eu vou começar mandando esse recado aí para a torcida do Internacional. Gente, até semana passada, cara, informação que eu acabei de receber aqui, hein? De uma pessoa, de um empresário. Palmeiras tentando a contratação do Vinícius Souza, lembra? O Vinição, cria do Flamengo, que está atualmente lá no Sheffield United. Pois é, rapaz. O Palmeiras está tentando a contratação dele. Formação aí no canal Vene Casagrande. Peço desculpa por ter parado, porque eu acabei de receber e é uma pessoa extremamente confiável, nem preciso apurar, porque procede, já adianto logo que procede. Palmeiras, portanto, tentando a contratação de Vinição por empréstimo, tá bom? Aquele Vinição que começou aqui no Flamengo, foi vendido e hoje está lá no futebol inglês. Vamos lá, recadinho pra galera da torcida do Internacional aí. Até semana passada, esses mesmos torcedores me amavam. Toda vez que eu dava uma notícia do Internacional, esse é o melhor jornalista, esse sabe mais do que o jornalista que acompanha o dia a dia do Internacional. O Vene é F, o Vene é isso, o Vene é aquilo. Aí beleza, eu comecei a noticiar a dívida do Internacional com o Flamengo em relação à compra do Thiago Maia. Detalhe por detalhe, titim por tintim, atraso de 3 parcelas, o Thiago Maia, o Internacional vai pagar o Flamengo por Thiago Maia em parcelas até 2027, comecei a falar. E também falei do interesse do Flamengo em Vitão, eu trouxe com exclusividade, em primeira mão, proposta feita, uma operação que poderia, a proposta é uma operação que poderia chegar a 10 milhões de euros, 6 milhões em dinheiro, mais, entre aspas, o perdão do valor de 4 milhões de euros que o Flamengo ainda tem a receber. Falei também que o jogador topou a proposta do Flamengo, de 5 anos de contrato, senão o Flamengo jamais teria feito uma proposta ao Internacional para tentar o jogador. Falei também que o pai do jogador junto com o empresário vai se reunir com o Internacional e a tendência é que a reunião seja nessa quinta-feira. Eles embarcaram ontem, quarta-feira, em Porto Alegre. Isso tudo é verdade. Isso tudo está sendo noticiado por várias pessoas, inclusive pessoas que acompanham o dia a dia do Internacional. Aí só porque ontem o Internacional divulgou que o Vitão não vai mais usar a camisa 44 e vai usar a camisa 4, o torcedor do Internacional está achando que isso é uma certeza que ele vai ficar. Mas também isso não quer dizer nada, eu não estou aqui garantindo que ele vai sair. O meu papel como jornalista é informar, apurar os fatos. Isso tudo, graças a Deus, que eu venho falando, é verdade. Porque isso é apuração. Está todo mundo confirmando. O próprio presidente do Internacional, numa resenha, num pré-jogo lá com jornalistas, falou da proposta do Flamengo, confirmou a proposta do Flamengo. Confirmou. Então você, torcedor do Internacional, não adianta você ficar dando chilique nas redes sociais, me xingando, que isso e que aquilo, pelo simples fato de eu trazer a verdade. E outra, se você, torcedor internacional, não quer que ninguém tente a contratação de um jogador do seu time, então não tenha bons jogadores. O Vitão é bom jogador, valorizado. O Flamengo está certo em tentar a contratação, o Internacional está certo em fazer jogo duro, e o Vitão está certo em olhar o que é melhor para a carreira dele. Isso não quer dizer que ele vai sair brigado no Internacional ou que ele vai ficar no Internacional brigado contra a vontade dele. Claro que não. Agora, não me venha xingar só porque a informação não te agrada. É assim com todo mundo. Foi assim com a torcida do Corinthians também. Me amavam. Ah, o Vene é isso, o Vene é F, o Vene é top, o Vene, porra, sabe tudo. Aí comecei a falar.
algumas informações que não agradavam muito o torcedor do Corinthians. Ah, porque veneno presta, jornalista de minha tigela. É assim com todos. Já foi assim com a torcida do Vasco, hoje em dia estão me amando. Me param na rua toda hora. Pô, Veni, você sabe tudo, não sei o quê. E já foi assim também com os torcedores do Flamengo. É sempre assim. Então para de dar chilique. Se o Vitão vai sair ou não, não sei. Eu só estou trazendo as informações de momento. Vamos falar agora de Flamengo. Chega desse baixo astral. O Flamengo venceu de 5-0. O Bangu massacrou o Bangu. Para mim, a vitória já era uma obrigação. Ainda mais depois do cenário, do contexto do jogo, com uma expulsão de um jogador do Bangu aos 8 minutos de jogo. Aí o Flamengo tinha que ganhar mesmo e ganhou muito bem. Mas a maioria dos gols, os 4 gols, foi 5-0, 4 gols saíram no segundo tempo, após a saída de Lohan, que novamente não fez um bom primeiro tempo. O Thiaguinho foi reserva, como a gente havia dito aqui. Para mim, os 2 destaques desse jogo aí, o Felipe Tereza mostrando novamente que tem brilho, que tem estrela, o garoto. O Alassian foi muito bem, tá? Gostei do Guilherme, embora ele tenha feito apenas um gol, gostei dele. E para mim, o Guilherme foi o que melhor aproveitou a oportunidade nessas 4 rodadas aí, com o time alternativo. Foi muito bem o Guilherme, super, como que eu vou dizer, dinâmico no meio de campo, regular também. Então, um jogador interessante, o Alassian também gostei dele. O Carlinhos, até a gravação desse vídeo aqui, porque eu tô gravando esse vídeo antes de alguns jogos, ele é o artilheiro do Campeonato Carioca com 3 gols. Isso quer dizer que ele tem que ser utilizado por Felipe Luiz? Não. Mas isso ajuda numa valorização para chegar a um clube aqui e tentar a contratação desse jogador, olhando os números, minutagem. É um jogador que custa muito barato a folha salarial. Eu não gosto muito de revelar salário, mas ele ganha cerca de 60 mil reais por mês, gente. Isso não, não atrapalha a vida do Flamengo financeiramente falando. Mas é um jogador que tá ali, que ele tira espaço de um jovem da base, ele tira espaço de um Felipe Tereza, por exemplo, de se destacar ou até mesmo ter oportunidade no elenco principal. Então, desses aí, acho que o Lohan não aproveitou a oportunidade, e quem não aproveitou a oportunidade foi o treinador Kleber dos Santos. Foi muito mal, muito mal. Ontem mesmo contra o Bangu, na expulsão do Bangu, o que ele deveria fazer imediatamente? Ele começa sempre com 2 volantes de ofício, com característica de marcação. Ele já deveria ter tirado um volante e já ter partido para cima. Ele demorou a ter esse tipo de atitude. E para quem não sabe, o Kleber dos Santos, ele está como treinador do Sub-20 desde outubro do ano passado, quando o Felipe Luiz assumiu o elenco principal, ele foi contratado para ser o treinador do Sub-20. Pouca gente sabe, mas ele já teve passagem pelas categorias de base do Sub-11 como treinador, Sub-13, Sub-15 também como treinador, também foi técnico do Sub-20 e auxiliar do elenco profissional entre 2007 e 2010. Ele, inclusive, foi auxiliar do técnico Zé Ricardo, que hoje está no Criciúma. E muita gente me questiona, ele vai ficar, Vini? Gente, não tenho essa certeza, pelo contrário. A informação que eu tenho é que ele balança no cargo, vai ter uma reunião do José Boto com o Carlos Noval, que é o gerente da base, me informaram isso, que o Boto vai conversar com o Carlos Noval, e a chance do Kleber dos Santos ser demitido é grande. É grande. Não só por causa da avaliação nesses 4 jogos, porque é até injusto você avaliar o trabalho de um profissional, se ele deve ou não ficar, por causa de 4 jogos, o contexto não ajudando muito. É sobretudo mudança de metodologia, a gente pode ver que vários profissionais foram demitidos na categoria de base do Flamengo, então o Kleber dos Santos balança-se no cargo e a qualquer momento ele pode ser demitido, não tem certeza de permanência, e se ele ficar, vai ser por pouco tempo, não vai ser nada muito longo. Então, por metodologia e também por desempenho nessas 4 primeiras rodadas, o Kleber dos Santos balança muito no cargo e a qualquer momento pode ser demitido. Vamos falar agora do time profissional. O Cebolinha está treinando já com os demais jogadores, muita gente me parando, me mandando mensagem perguntando sobre o Cebolinha se ele vai para o jogo de sábado. Gente, ele está liberado pelo departamento médico, tanto é que ele está treinando normalmente, mas a parte física ainda não é a ideal. Ele está sendo preparado fisicamente. E hoje, se eu tivesse, até a gravação desse vídeo, eu estou gravando esse vídeo aqui quarta-feira à noite, pós-jogo do Flamengo contra o Bangu, e eu vou soltar na quinta-feira de manhã no canal Vini Casagrande, pela manhã. Até a gravação desse vídeo, a chance de Cebolinha ir para o jogo é pequena, remota, segundo uma pessoa do Flamengo. A ver, pode mudar, obviamente. Acredito eu que não mude, não tem por que você forçar a barra. Óbvio que o Cebolinha está sendo preparado para o jogo do dia 2 de fevereiro contra o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Grande chance ele na quarta-feira, tá bom? Na quarta-feira. Agora, nesse sábado, chances remotas. Vamos finalizar o vídeo para atualizar a situação da dívida do Estrela Amadora e também do Leixões com o Flamengo. Juntando os 2 clubes, a dívida dos 2 clubes dá quase 3 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. Eu postei nas minhas outras redes sociais, oficialmente na FIFA. O Flamengo deu entrada, nessa terça-feira, no caso ontem, na entidade máxima do futebol para cobrar as dívidas do Estrela Amadora e Leixões. A dívida do Estrela Amadora com o Fla é em relação à compra de Igor Jesus, que já foi vendido pelo clube português para um time da MLS. O débito do Leixões é em relação a Everton, que vem recebendo sondagem do Vitória de Guimarães. Ou seja, o Leixões pode vender também o jogador e ainda não ter acabado de pagar ao Flamengo. Meus amigos, tá virando moda. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal. Tamo junto. Um abraço. Fui! Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. Estamos falando do Flamengão, o poderoso rubro-negro Flamengo. Para você que gostou do conteúdo, deixe aí sua opinião. Não esquece de deixar seu like, inscreva-se no canal, ativa também o sininho de notificação. É muito importante sua participação. Ficaremos por aqui. Um grande abraço no coração. Segue para mais até o próximo vídeo. Vamos que vamos.